bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e no dia de hoje vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, né, fazendo debates, conversando, entrevistas, tocando em temas relevantes aí, né, para nossa sociedade e principalmente para a classe trabalhadora. E no dia de hoje eu vou receber aqui, né, as duas lives que eu vou fazer hoje, né, o Cauã, né, William, né, ele que é ativista, militante, e a gente vai conversar sobre a conjuntura nacional, né, e outras coisas a mais. Então, sem muita demora, tudo bem, Cauã? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, oi Guilherme, oi todo mundo, tá me escutando bem? Então, obrigado pelo convite. Eu sou o Cauã, né? Sou professor aqui do município de São Paulo, sou militante socialista libertário, né? Antiespecista também. Tenho aí uma militância no meu sindicato e também participo do Instituto de Teoria e História Anarquista, que é um grupo aí de pesquisadores do anarquismo global. E também da história da classe trabalhadora, né, que é nas redes sociais vem fazendo um resgate aí da história vista de baixo, da classe trabalhadora e tudo mais. Também. Então eu acho que é isso aí da apresentação, compa. Então é isso aí, né? Então, Cauã, né? Você falou aí do socialismo libertário, né? Eu gostaria que você explicasse para o ouvinte o que é esse socialismo libertário e se ele tem alguma diferença, né, com o socialismo aí que Marx, Engels, Lenin entenderam. Então, né, nessa época do Marx, do Engels e tudo mais, quando se referia a socialismo libertário, né, estava se referindo ao que hoje a gente chama, né, do anarquismo, né, que surge ali também na Primeira Internacional. Então, eles estavam se colocando isso. Hoje, algumas vertentes, né, socialistas que reivindicam Marx também dizem que são socialistas libertários, né, para se opor às experiências autoritárias que tiveram do socialismo real, mas e aí por isso que as pessoas confundem, né? Quando se diz socialismo libertário, às vezes confundendo com o PSOL, né? O que seria o socialismo e liberdade e tal. Mas socialismo libertário quer dizer isso, né? Quer dizer, na verdade, aquele socialismo que foi gerado na Primeira Internacional, que falava um pouco dos órgãos autogestionários da classe, né? Então, óbvio que hoje essa tradição não engloba só o anarquismo, que nem eu estava falando, né? Então, socialista libertário, você pode englobar exatamente essas tradições, desde Marx mesmo, que fala da Comuna de Paris, né? Ultimamente da Revolução Cool, da Revolução Zapatista, que não são propriamente anarquistas. Mas eu venho de uma tradição, né, do anarquismo e tudo mais, embora também absorvo e também tem influência de outras tradições, o próprio marxismo também, de outras, né, dessas experiências que foram construindo esse socialismo autogestionário também. É, aí da questão do socialismo, né, das experiências autoritárias que tivemos aí no século XX, a que se deve, na sua avaliação, essas experiências e o que fazer, né, no seu entendimento, né, de diferente, né, porque a gente vive numa crise capitalista muito imensa que a gente precisa discutir alternativas, né? E qual que é o balanço que você faz em relação
a essas experiências, né, do século XX? Então, eu acho que tem uma análise que a esquerda foi esquecendo, não é que foi esquecendo, né? Foi sendo negligenciada, e que até no começo dos anos 2000, no Ancons, que ele tinha retomado isso. Ele falou que teve um socialista que previu que, ele falando, né, que a sociedade ia ser dividida por o capitalismo, né, de livre mercado e tudo mais, e até seu estágio pior, e por ditaduras, né, ditaduras para tentar barrar isso tanto de direita quanto de esquerda. Ele falou, e esse socialista é o, né, Bakunin, Kropotkin, eles recluam esses socialistas que tinham fundado ali essa vertente que estava falando do anarquismo. Então, na verdade, não é que eles tinham previsto, né, é que na análise deles, o Estado, né, ele era tão um tipo de dominação quanto o capitalismo. Não se trata só nessa análise socialista, libertária, autogestionária, do Estado estar na mão burguesa, né? Embora que a análise marxista clássica, embora depois o Marx supera isso em outros textos e tudo mais. Mas do próprio, como ela foi uma arma, né, da classe dominante por muito tempo, o Estado, ele vai ser impossível você tomar ele e disputar por algum tempo, né? Ele vai, na verdade, você, em vez de disputar, o Estado ia ser o mecanismo que vai disputar a classe que está tomando ela, vai ser ao contrário. Então, a lógica dela, a lógica do Estado burocrática, vai corromper esses revolucionários. O Bakunin fala, coloca o mais ardor, né, o revolucionário mais árduo, durante um tempo nesse lugar, ele vai ser mais conservador que o próprio czar. Então, né, nessa tradição, os meios são os fins. Então, se uma sociedade autogestionária e livre, os meios têm que ser autogestionários e livres, né? A negligência disso, desse horizonte de acabar tanto com o Estado, mas também com o capitalismo, né, que a gente vê muito hoje, o reformismo, várias vertentes que até reivindicam Marx, Lenin, mas entrando totalmente no reformismo e tudo mais, a gente, né, vai ter isso. É óbvio que a gente tem que trabalhar com o presente, com as estratégias do presente ali, né, não tudo ou nada, achar que está inventando a roda, com os movimentos sociais que tem ali, mas não se pode esse horizonte, né, da superação do capital, do Estado, de todas as dominações, né, que já estava colocado ali, patriarcado, enfim, o colonialismo, então isso tudo tem a ver. Então, o que eu vejo muito hoje é a entrega para um pragmatismo, né, de vários movimentos que foram por várias razões, né, por exemplo, o sindicalismo que eu atuo tem várias razões históricas dele ser sido burocratizado, enfim, né, e não ser mais uma arma da classe como era. Então tem outros motivos, não é só esse, né, motivos mesmo de aparelhamento do Estado que está dentro da ordem da luta de classe, enfim. Mas essa ideia, né, esse horizonte de crítica desde a raiz, de onde vêm as opressões, né, e como superar elas, que são os meios autogestionários da classe, né, dá poder para essa classe agir, não só na representação do Estado, na disputa do Estado, que vai sempre mantendo o jogo, mas, né, construindo movimentos que possam superar esse jogo, né, assim como eles estavam pensando naquele período. A Internacional dos Trabalhadores, por exemplo, que foi, né, um órgão onde iria unir todos os trabalhadores, apesar da pátria, para se organizar economicamente, tanto para lutar contra o capital, mas esse organismo também lutaria contra o Estado e o substituiria também, por isso que era o meio, era o fim também, né? A Associação Internacional dos Trabalhadores já aguardava tanto o embate, mas essa transição, né? O modo de organização econômico e político já estava posto na própria luta econômica política. Então, essa era uma das propostas, né?
mas a gente foi vendo na história da classe trabalhadora várias propostas que a gente pode absorver nessa história, que nem eu estava falando da rede social, né, Working Class History, que tem em português História da Classe Trabalhadora. Então, são várias traduções, né, não existe a certa, na verdade, a gente tem que ir estudando essas traduções da história para, no presente, superar a própria história, né, que é um pouco o que esses socialistas faziam. O Marx também, né, falava superação histórica, enfim, todos esses. Perfeito. Peço aí desculpas aí para quem me vê tossindo, né? Eu tô com, né? Me parece que eu tô com suspeita de Covid, tô bem, né? Senão eu não estaria fazendo a live aqui. Mas vamos dar continuidade aqui ao papo. E Cauã, né? Uma das críticas dos marxistas, né? Fazem aos anarquistas em torno da questão da Revolução Espanhola, né? Aonde, né, os anarquistas teriam capitulado para o governo republicano e que, né, depois, né, deu no que deu aí do Franco. Qual que é o balanço aí que você faz, né, da Revolução Espanhola, né? O que, que aconteceu de errado? Aonde foi o erro? Então, na verdade, assim, apontar, tiveram realmente alguns erros táticos, né, mas não só de anarquistas, porque os anarquistas foram os únicos que construíram a revolução, né, e aí está uma premissa, né, primeiro a gente tem que explicar, porque, ao contrário, né, de algumas correntes marxistas, querem hegemonizar uma revolução, né, por exemplo. Então, é, eles se colocam ali, né, diante de todo aquele socialismos que existem, como na Revolução Russa, e depois eles tentam homogeneizar aquilo através de um partido, enfim, meio que dá uma direção, né, entre aspas, aos órgãos de luta ali como os sovietes e tal, que tinha uma miríade de ideologias revolucionárias ali. O anarquismo não tenta dar um sentido, né, uma hegemonia política, né? Na verdade, eles falam de uma revolução social. Revolução não precisa ter uma estética preta, falando que é anarquista para os anarquistas apoiarem, né? É uma revolução social, na verdade, que impulsiona o povo, né, a quebrar esse jogo político. Por isso que é uma revolução social, porque ela vai mais, né? Não basta fazer uma revolução política e trocar os membros da política, mas uma revolução de estrutura, né? Que se caminha conjuntamente também com outros povos, enfim, que não seja restrito também a uma nação e tudo mais. Então, é nesse sentido, essa revolução não foi construída só para os anarquistas, né? Mas pela vários órgãos da classe trabalhadora ali, tinha várias vertentes socialistas, trotskistas também, né? Só que ali era uma conjuntura muito pesada, porque era uma conjuntura de fascismo, né? Então, primeiro, fazer uma revolução ali num fascismo que estava ascendendo. Então, tiveram muitas ali, essa conjuntura era muito difícil. Segundo, a avaliação que a gente faz, assim como as vertentes trotskistas, é sobre o que a União Soviética estava emperrando revoluções em várias, né, partes do mundo, e, né, esse apoio, ou até mesmo, né, boicote essas revoluções, como era a linha no Brasil na época, né? Pô, a gente é só estudar um pouco história e aí vai saber que a linha era, por exemplo, o pacto com a burguesia, né, do PCs no período burguesia nacional aqui do Brasil. Então, todo esse aparato, ele foi dificultando bastante o processo revolucionário, né. Mas tem outra coisa que é bom falar, né, que a revolução, dizem que ali que a única revolução, né, alguns historiadores falam ali, e essa hipótese já está superada, que foi a única, entre aspas, revolução que traria, né, uma
que sobressairia as ideias anarquistas e também seria a última, que depois esse verão anarquista teria morrido. Essa hipótese já foi superada, né? Porque ela é totalmente equivocada, porque tiveram outros processos revolucionários com influência anarquista. Na verdade, todas as revoluções que foram hegemonizadas depois, né, pelos partidos comunistas, tiveram uma influência desde a base para construir isso, né? E a gente teve também processos de libertação nacional que tiveram influência de anarquistas. Então, por exemplo, a Revolução Mexicana teve uma grande influência dos anarquistas, né? Para fazer uma revolução que fosse contra a ditadura ali, né? Porfírio Dias e tal. E claro que o programa máximo não era, né, o que se deu depois de uma república, mas foi importante, né, para a América Latina isso. E deixou na tradição, por exemplo, dos povos, de todos os povos da América Latina, por exemplo, da reforma agrária, que ele foi o primeiro país da América Latina a conseguir por causa dessa organização mais radical, né? Porque na Revolução Mexicana tinha os liberais e tudo mais, mas a pauta, por exemplo, da reforma agrária foi levada pela facção socialista libertária anarquista, né? Desde a base foi construída. Então, os irmãos Magon, né? Depois o Zapata, etc. Então, nós temos o caso mexicano, por exemplo, que teve uma grande influência. O caso espanhol, o caso da Revolução Russa, né? Os sovietes, primeiro soviete, né? Estratégia do Volin, que era um militante anarquista. Que mais que a gente pode... O que está sendo estudado é uma revolução na Manchúria, ali, né, que ocupou 4 anos, um território livre, né, que lutou contra, enfim, o imperialismo ali do Japão e todo o que estava rolando ali. Então, tiveram... E a revolução da Ucrânia, né, ucraniana, que foi junto com a Revolução Russa também, esses processos. Mas teve outras que, embora a influência não foi tão grande como essas, teve uma certa influência. A própria Revolução Cubana, né, por exemplo, durante a libertação nacional de Cuba, o anarquismo foi muito forte. Então, todas aquelas organizações que já estavam lutando para se chegar ali aos anos 50 e 60, foram construídas no século XIX pelos anarquistas, né? Sindicatos revolucionários e tudo mais de Cuba, Panamá, toda essa região era bem forte. Peru, então, né? E várias guerrilhas, né? O movimento MR8 tinha anarquistas, por exemplo, né? Essa história apagada. Então, tem essa influência que a gente pode ter, além desse evento revolucionário que marcaria o primeiro e o último, né? E as lutas antes e depois da Revolução Espanhola, tanto dos partisans, que tinham anarquistas também, quanto do sindicalismo revolucionário, garantindo direito das 8 horas de trabalho, garantindo, né, enfim, vários direitos, continuaram mesmo depois da Espanha, né, Então, é isso, né, essa hipótese que a Espanha é o primeiro e último, ela só, e também o máximo da anarquia também, ela pode ser refutada, porque não é, ela fazia parte desse projeto que estava acontecendo ali, pipocando, do movimento operário global, das revoluções contra o fascismo, embora essa conjuntura seja muito difícil ali para realizar um processo revolucionário realmente como foi na Revolução Russa, né? Certo. E vamos sair da parte histórica e ir para os tempos atuais, né? E falar um pouco, né, de Brasil. Como que você vê a estratégia, né, a política petista de indo conseguir cargos dentro do Estado, né, para poder gerir os negócios da burguesia? Como que você vê esse tipo de estratégia e como você vê também as ilusões, né, que muitos setores têm a esse tipo de política? Então, primeiro falar, né, que
tanto o PT, ele não hegemonizou a esquerda à toa. Ele tem um motivo, né, que foi a articulação, né, do sindicalismo do ABC, enfim, de outros movimentos, né, que foram ali lutando contra a ditadura, que foram organismos de massa. Ele não chegou à toa, né? Porque tem muitos grupos que foram dissidentes do PT e novos grupos da esquerda que acham que podem ter essa grande visibilidade que o PT tem sem construir esses movimentos de massa. Então, até na verdade, o que os anarquistas falam da necessidade desses movimentos autogestionários, na verdade, o PT, para conseguir disputar hoje, fez no passado. Então, na verdade, não enfraquece a nossa hipótese, só fortalece, porque foi isso que eles fizeram. Só que a questão é que, depois que eles tinham ali o movimento de massas do ABC, enfim, o MST, que é o maior movimento social de terra da América Latina. Depois que eles fizeram isso, eles passaram a disputar, né, numa tática bem social-democracia, mas indo ali para um progressismo liberal, cada vez mais à direita, começaram a disputar o aparato desse Estado, né? E aí entraram nesse jogo realmente, foram aparelhando os movimentos sociais, foram recuando os movimentos sociais, né? E a CUT, que foi gerida em 1980 nessa luta, já é bastante recuada, né? Apesar de ser uma grande central e tudo mais, recua a radicalidade dos movimentos, recua as greves gerais, porque exatamente quando eles entraram, justamente que a gente fala, nesse aparato, foi o aparato que corrompeu eles. Então, apesar, para você ver, dessa massa que eles tinham, né, dessa luta contra a ditadura e do discurso de radicalidade, o Lula falava de um sindicato sem patrão, tipo, uma sociedade sem patrão, assim, atrás dele falando, então era um discurso radical. Tinha jornal do PT, gente de preto tacando molotov, como se fosse o Black Bloc de 2013. Então, tudo isso foi, mas a grande questão é que eles têm todo essa visibilidade ainda no mundo também e no Brasil por causa que eles alavancaram essa coisa de massas. Então tem que se reconhecer isso primeiro, né? Como eles chegaram lá e fazer essa crítica, né? Que a própria estratégia deles, né? Ao invés de cercar o Estado, né? De tomar e depois fazer essa transição pelos organismos que eles tinham, né, pelos métodos dos organismos, não, eles foram disputar essa forma e entraram nessa forma que é esse jogo. Então, toda a corrupção, né, que adentrou depois, que já era sistemática do próprio Estado brasileiro. Então, eles só entraram no jogo. Ao entrar no jogo, você vai estar suscetível a isso, né? Então, e é difícil eles fazerem uma autocrítica, porque se eles fizerem uma autocrítica, todos esses privilégios que eles já têm, eles obtiveram, vão ser destruídos. Então, eles vão ser destruídos. Um outro movimento revolucionário, o revolucionário vai tomar. Se eles incentivam o movimento revolucionário, por que eles tiveram que reprimir 2013? Porque eles podem ser atropelados por isso, eles vão perder o que eles têm, né, que é esse poder aí que alguns membros têm, né, que alguns se transformaram nesse grupo político aparelhado. Então eles vão perder isso. Então a missão deles hoje por isso que eles entraram da revolução para a reação. Então é nesse sentido, né? Mas é óbvio que, né, diante do fascismo, diante de alguma coisa, os movimentos sociais, de novo do PT, tinha pessoas que tinham esperanças que, né, ele retornasse ali para uma combatividade maior. Mas a gente viu que foi totalmente recuado, né? Eles ganharam mais por táticas de coalizão política, porque eles estão viciados nisso, do que os movimentos sociais que eles podiam ter na rua.
Então, na verdade, foi pior do que eu pensei, porque eu pensei mesmo que na época do Bolsonaro poderia a CUT fazer uma greve geral, pelo menos simbólica, para demonstrar, mas não. Então a gente vê recuando cada vez mais assim, né? Mas eu vejo bom a própria ideia da sociedade estar mais, né, a juventude também está mais politizada e tentando disputar, né, ali as narrativas, tentando colocar pautas, né, de maior liberdade, porque aí pelo menos ele pode dar uma oxigenada um pouco melhor, né? Porém, eu não tenho, eu acredito que nessa conjuntura Lula, nesse começo, veio ali com pautas nesse sentido, um pouco mais radicais que no primeiro, nesse sentido das identidades, né, das liberdades, mais radicais que no primeiro mandato dele, mas na questão econômica não mudou muita coisa, né? Então, uma hora essa bucha vai estourar. Não vai revogar a reforma trabalhista, né? Tem as questões dos trabalhadores uberizados, que isso não vai acabar. Então, são contradições que vão ter que ser resolvidas e vai ser resolvidas na luta de classe quando estourar, né? De novo, essas insatisfações de rua e tudo mais. E seguindo aqui a nossa entrevista, né? E também como que você dos, né? Com intenção, né? Golpe, né? E combatê-los. Bom, eu não entendi a sua pergunta, o finalzinho, ela deu uma travadinha. Se puder repetir, por favor? E como combatê-los? Esse movimento golpista. Então, era uma coisa que a gente tá falando, né, desde análises fascistas tradicionais, porque é o que a gente fala, quando a, não se torna, a luta de classe não se torna revolução, não se torna, né, uma reação, quando tem conciliação de classe, que foi o que o PT fez, o fascismo ele é inevitável, né? Porque a classe vai vendo que alguns pobres vão ganhando direitos, mas é paliativo, não é num processo revolucionário que destrói essa classe reacionária. Então, essa classe reacionária existe, ela vai ver isso e vai tentar reagir, que foi o que aconteceu, né? Pessoas entrando pobres na universidade e tudo mais, tiveram avanços realmente. E aí isso vai acontecer, né? Então, foi essa própria o que fala, né? Tá tentando dar um remédio do que ele próprio criou, porque foi a própria tática de conciliação de classes para a gente que forneceu elementos para o fascismo vir, né? Então é isso. Então o que a gente fala é, se não tivesse recuado nesses movimentos de massa, não tivesse aparelhado eles, não tivesse saído das ruas, com certeza esses fascistas, esses golpistas teriam medo de estar nas ruas agora. Então, é realmente inflar, realmente disputar os movimentos sociais para ter uma radicalidade, né? Participar deles, aproveitar dessa politização que está acontecendo entre os jovens, mas não só discursiva, né? Mas lutar nesses movimentos de classe mesmo, que eles possam ser combativos, né? Não só uma representação estética da política, mas um organismo vivo da política das ruas, né, que possa ali disputar, e não só para, né, destruir o fascismo na porrada, não é isso. Pode ser também numa conjuntura assim, só que a questão é evitar que aconteça. Disputar as ruas, por exemplo, né, organismo que nem os sindicatos no começo do século XX aqui. Fazia bailes, festas, futebol, né, os times Palmeiras, Corinthians, tudo foram criados pelos sindicalistas revolucionários. Então, disputar essa consciência que está ali, né, isso quer disputar as ruas, né, politização, quer dizer, palestras, educação popular. Então, tudo isso tem a ver com essas tarefas que a gente tem hoje porque é iminente, né?
Se não foi golpe agora, numa eleição futura, pode ser de novo e acabar tudo isso que o Lula vai construir nesses 4 anos, como foi que acabou que destruiu foi quantos anos de governo? Em mais de 10 anos de governo PT. Então é fácil destruir depois que toma, né? É mais fácil destruir do que construir depois. Então, se ficar nesse jogo, vai ter sempre assim, vai ter sempre recuado. Então, a questão é fortalecer esses movimentos para que permaneçam radicais e sempre avancem, né? E sempre avancem os direitos concedidos, porque senão vai ficar sempre isso, né? E aí é complicado. Sim. E a política de frente ampla, né, que o PT adotou nessas eleições atrapalha para essa radicalidade aí dos movimentos sociais que você fala? Então, acho que os setores combativos, né, entre os anarquistas, mas os setores de base, né, aqueles outros movimentos sociais, sempre falavam de frente ampla pela base, né, que seria o quê? Então, esses setores da esquerda se unirem pela base dentro desses organismos de luta, então, dentro dos movimentos de terra, dentro dos sindicatos, dentro... É isso que devia ter essa união para combater o fascismo, né, sem sectarismo. A gente não está sendo sectário, mas uma união realmente pela base. Esse da cúpula, na verdade, é acordos que eles já faziam bem antes, né? Então, não teve uma grande mudança, né? O que teve ali era o que foi PSDB, por exemplo, e PT, para não serem destruídos com o avanço do fascismo, porque eles estavam perdendo eleitores, né? O PSDB, por exemplo, saíram os eleitores deles e radicalizaram para esse bolsonarismo, que fizeram isso, né? Eles fizeram para se proteger. Só que o que eles querem não é fazer isso para estimular essa mudança dos de baixo, né? Mas para garantir os seus privilégios políticos e econômicos ali que estavam ameaçados, né? Por esse novo grupo que hegemonizou a direita. Então, é isso. Eu acho que ele pode se criar a partir dele, da nossa propaganda, né? Uma contradição, que é essa. Eles fazem isso, né? E a gente, vendo esses tipos de necessidade de coalizão, faça essa, essa disputa por baixo, né? Esses movimentos sociais por baixo. Mas eu acho que, enfim, que nem eu estava falando, essas uniões, né, do PT com esses elementos tendem, na verdade, a rebaixar o programa, né, radical da esquerda do PT, tornando ele mais à direita, no nosso ver, porque é isso que acontece, né? Ele vai ter que, por dessa coalizão, fazer concessões, por isso que ele não quer revogar a reforma trabalhista, por exemplo, as coisas fazer concessões, e nisso, né, as insatisfações não mudam, as desigualdades não mudam estruturalmente, e entre outras coisas. Então eu acho isso, né? Mas ainda é cedo, né? Uma conjuntura que ainda ela está se formando, é, muito incerta ali nesse calor do momento. Sim, e vamos falar um pouco aqui, né? Você falou que trabalha como professor, né? E atua no movimento sindical. O mesa de debate ele está cobrindo, né? Toda a questão aí da atribuição de aulas do professor categoria O. Como que você vê esta questão, ô Cauã, né? E o que está sendo feito e o que poderia ser feito também. Então, foi bom você perguntar isso, né? É bastante legal. Embora a minha atuação seja na prefeitura, né? Hoje, tanto no sindicato principal que é da prefeitura, né? E dou aula na prefeitura. Mas a gente acompanha as lutas e também vai apoiando e vai construindo com
categoria do Estado, porque nós somos, a categoria de professores é uma só, né? Foram a classe dominante que foi dividindo tanto Estado, prefeitura e particular, e tanto também nessas categorias que foram feitas para isso, né? O, F e tudo mais, porque todo mundo deveria, né, para a gente ser, enfim, concursado ou efetivado. Então, eu acho que é isso. Teve uma longa, no Estado, uma degeneração, né, da educação aqui em São Paulo e na rede do Estado especificamente, por causa dos anos do PSDB, que tá destruindo cada vez mais, reforma do ensino médio, enfim, o salário muito baixo. Então, e esse problema, né, entre aspas, não é um problema da atribuição de aulas, faz parte desse projeto da destruição da educação cada vez mais e de tornar um trabalho de segunda categoria, né, que vai precarizando e só querem pegar pessoas que, enfim, bem precarizadas, que seja a última opção, né, e não uma carreira. Porque quando você pensa numa carreira, a pessoa vai se especializar, ela vai lutar por aquela carreira, não vai ser um emprego precarizado. Então, também é um jeito de, essa precarização, não só de empobrecer a classe, mas também de minar a própria luta, porque quem vai querer lutar por essas condições que estão cada vez piores, cada vez mais, né? Então, é isso. Mas, além disso, que a gente estava falando, né? O próprio sindicato do Estado também foi entrando nesse jogo, a partir dessa burocratização, e um dos grandes culpados, né, a central, né, quem toma hoje a cúpula do sindicato é o grande culpado disso, né. Então, uma das lutas da prefeitura lá, que a gente fez, por exemplo, 2 greves na pandemia, né, uma greve pela vida, que durou alguns meses, mais de 3 meses, e outro depois contra uma reforma que teve da aposentadoria, né? Então foram 2 greves e a gente tenta, por exemplo, a partir dos órgãos que a gente vai formando na própria greve, né, órgãos radicais, disputar coletivamente essas pautas, tanto esses atos, né, que não sejam comandados só pelos sindicatos, mas não se trata de paralelismo, a gente também tem a estratégia de acumular uma força através desses movimentos, né, para tomar o sindicato de volta, que foi totalmente burocratizado, que ele se torne um órgão de classe novamente, né. Isso no sindicato do Estado é mais difícil, porque eu acho, a gente avalia que ele está mais burocratizado ainda, né, do que da prefeitura, que ainda tem um certo grau de agilidade de ação, e também porque ele é bem maior, né, a POSP é um dos sindicatos maiores da América Latina, ele tem muitos afiliados. Então fica difícil fazer realmente uma força de organismos para tomar realmente ele. E uma outra variável é que os movimentos que disputam também estão viciados na própria forma que o sindicato age, por isso que, né, a presidenta do sindicato da PESP sempre ganha, porque está sempre viciado. Então, tem que mudar a estratégia. A estratégia não é só fazer tudo aquilo para ganhar as eleições, porque elas têm as eleições nas mãos, né? Eles sempre fazem lá, tem bate-pau até para bater nos outros, tem tudo. Então, tem sempre esse mecanismo que faz ganhar novamente, né? Então, a estratégia é outra, é acumular força realmente nas ações reivindicativas e que atraiam as pessoas, né? Não para se desfiliar e fazer paralelismo uma outra coisa, mas que realmente essa força que vai se construindo através dessas lutas possam realmente atropelar e tomar novamente o sindicato, né? Virar esse jogo, como na Revolução Social, uma revolução, entre aspas, né, que possa realmente tomar esse aparelho de luta novamente. Então, essa é o que se dá, porque não vai ter uma transformação em educação enquanto ela não for seguida de uma grande manifestação popular, e não só da categoria, mas também a gente tem que ver
como a gente está se comunicando e como está nos programas políticos dos movimentos sociais, a educação, porque ela é a base da sociedade. Então, a gente tem que se comunicar com outros movimentos também para pedir isso, né? Se tiver uma intersecção, por exemplo, das lutas de moradia, por exemplo, porque toda pessoa que busca moradia tem criança, quer lutar por uma educação melhor. Por que elas também não lutam e se incorporam nessas greves, se incorporam nessa contra a burocracia sindical, entendeu? Então, a questão do corporativismo também é isso. Não lutar só a categoria em si para a educação. Nós, professores, somos muitos, mas a sociedade tem que enxergar que a luta pela educação, ela é de todos, que se é uma base da sociedade, então a luta também é de todas as pessoas, né? Então eu acho que a gente tem essa tarefa nos próximos anos de fazer isso. Realmente, acumular força social dentro da categoria e também, entre outras, da população, para que ela enxergue essa luta da educação como dela, né? Porque senão, daqui a pouco vai estar privatizando a educação e vai estar mais ainda, vai estar pior, muito pior do que está para os pobres, né? Vai estar mais elitizado ainda, a tendência é essa. Então, acho que é essa a minha posição. Sobre a questão do trabalhadores bastante, né? Mas infelizmente, né, eu não vejo uma boa parte da esquerda, né? Principalmente a esquerda classista, né? Que preza a independência de classe, não dialoga sobre isso. Por que não dialoga? Eu queria saber a sua opinião, por que não dialoga? O que você acha, Guilherme? Pode falar, Cauã. Não saiu a última coisa que eu falei? Não, na verdade eu fiz a pergunta e você não respondeu. Né, da esquerda da esquerda classista, né, que não faz essa discussão do sindicato. Então, eu queria rebater a pergunta. Por que você acha pra gente? Por que você acha que não discute isso? Tá fechado o microfone, compa. Não sei, talvez porque elas estejam adaptadas aí a uma certa estrutura, uma certa agenda, um certo arco de alianças, né? E por isso que ela não faz isso. Mas aí a pergunta seria para você. Então, não, para a gente pensar, porque eu acho que são tantas variáveis que eu não consigo elaborar, mas eu acho que a principal é essa, né? Esse vício também nessa burocracia, de certa maneira, porque muitos têm tenta disputar as próprias eleições dos sindicatos, que é a democracia interna que deveria ser, né? Deveria ser isso mesmo. As tendências ali, a disputa dentro de eleições, né? Só que não vê que ela está viciado nessa própria burocracia que é capitalista também. Não dá para disputar esse jogo mais, né? Ele foi montado para essa disputa entre tendências, desde o sindicalismo revolucionário, de ser democrático mesmo. Só que é isso, tá viciado. E a própria, mais o que eu acho também, né? O que está acontecendo? Com a desindustrialização e a dessindicalização, acho que é isso, né? Dessindicalização. Com o aumento desses trabalhos informais também, o sindicalismo
essa estrutura, né, sindical ficou ultrapassada como organismo de luta, né? A classe não se sente mais representada, é uma coisa distante. Então, só que o que a gente tem que mostrar é que o sindicato que tem na ideia das cabeças, a pessoa já pensa, né? Mesmo que ela não sabe do conceito, o sindicato, aí o trabalhador já pensa, igual a burocracia, mesmo que ela não sabe esses dois conceitos. Mas ela já vê assim por causa disso, né? O sindicalismo não é isso. O sindicalismo são quando trabalhadores se reúnem, né? E buscam seus direitos, porque no começo, quando eles faziam isso, o sindicato não era legalizado, e mesmo assim era sindicato. Então, né? Por exemplo, quando os trabalhadores lá, os garis, fizeram uma greve que atropelaram o sindicato, na verdade, eles estavam fazendo sindicalismo. Isso é sindicalismo, exatamente o que eles estavam fazendo, né? Atropelar a burocracia do Estado, do capital, do seu próprio órgão que não mais te representa. O que eles fizeram é sindicalismo. Eles poderiam fazer um sindicato a partir daquela reunião deles ali, né? Para se manter naquela luta. Então, acho que isso é a chave, né, para se entender ali o que é a luta sindical, né, luta de classes. São organismos um pouco mais duradouros do que a gente tem quando tem, né, totalmente legítimas de rua, mas que isso se mantenha. Isso é feito quando, né, depois de um movimento ali que explode, se consegue criar um movimento social por uma pauta, consiga se criar um sindicato quando é de uma categoria. Então, eu acho que, por exemplo, os trabalhadores do iFood estão nesse caminho, eles não têm um sindicato oficial, mas eles podem ali, tá vendo, uma construção de algum organismo, de algum movimento que possa representá-los, né, na coletividade. E isso é uma espécie de sindicato, né? E a mesma coisa a gente vê com essas categorias que já têm o sindicato, mas não representa, né? Então fica de um lado esse vício, aí fica também uma boa parte da classe não se vê ser representada e por isso que ela não vê conexão, não vê como apoiar essa luta quando a gente fala, ó, tá tendo uma greve dos professores, vai lá apoiar o sindicato, ela não consegue absorver isso, né? Se alocar mais, porque ela tá totalmente ali individualizada pela ideologia ali neoliberal e tudo mais. E aí acontece tudo isso, né? Mas é um grande, eu acho que é muito complexo, eu acho que a gente está respondendo ainda esse processo na própria prática, né? Mas falta, e eu acho que falta isso, né, para esses setores também combativos, eles também não conseguem reavaliar como fazer uma disputa realmente radical e revolucionária dos sindicatos, né? Fica vacilando também nesse sentido. Certo. E, né, falando aí na rede municipal de São Paulo, né, como que estão as coisas aí na rede municipal, né? O que tem sido discutido aí de política sindical, né, de questão de salário, questão de retirada de direitos, né? Como que tá a situação aí da rede municipal? Então, a gente teve algumas retiradas de direitos, né, nos últimos tempos, aí por isso das greves, alguns ataques, né, por exemplo, as abonadas caíram de 10 para 6, né, a aposentadoria aumentou a contribuição, né, mudou o fundo, entre outros que a gente foi lutando, e que na verdade foi uma derrota completa por causa das nossas greves e mobilizações. Por exemplo, era para ter caído mais as abonadas ainda, era para eles poderiam estar enrolando ainda o concurso, e teve um agora, né, que foi também petição da nossa greve. Por causa da nossa greve também, né, teve um aumento aí de salário de 5%, embora a gente estava querendo 30%, mas se não tivesse a luta, óbvio que não seria nada. Então, teve alguns ataques, mas com luta fomos encaminhando. Mas é isso. Eu acho que a grande luta que a gente está se rearticulando é realmente por uma valorização, né, do salário,
Para as escolas, que elas estão num nível, né, de precarização aí, né, por causa toda a conjuntura que a gente teve, da pandemia e tudo mais, mas os repasses federais, etc. Né, a merenda escolar também é um debate a se fazer, então teve vários problemas. A questão dos terceirizados, trabalhadores terceirizados na prefeitura, né, que não tem mais cozinheiros, por exemplo, concursados, que têm carreira e tudo mais. São aqueles contratos que, às vezes, as pessoas, né, a gente denunciou em várias escolas, quando estava acabando o contrato, que as pessoas estavam 2 meses sem receber dinheiro. Então, tem vários desafios aí para a gente fazer, né, que se interliga com também no Estado, que tem problemas parecidos, enfim. E também em algumas redes, algumas escolas particulares também, na rede particular, né? A precarização, quando ela vai precarizando, é toda uma estrutura que toda a educação ela vai sendo colocada. Por isso estava falando nisso, né? Toda a categoria se unir para a luta e também a sociedade, porque fica isso, né? Nivela tudo realmente. Então, eu acho que isso. Mas acho que na prefeitura a gente tem feito, né? As greves foram bem grandes, de tempo também e adesão de pessoas, né? Que se seguiram e também, né? Nos últimos 4 anos, né? Últimos 5 tiveram, acho que 4 greves que foram bem massivas, que pelo menos a categoria está com uma disposição de luta para se manter, né? E agora é saber se com essa nova conjuntura aí vai enfraquecer, né? Porque pode se pensar assim, Lula tá, agora eu não vou lutar porque eu não vou fazer oposição à esquerda, ou se vai aumentar a contradição e realmente vai à luta, também o Tarcísio aqui, né, no estado. Então é uma coisa que a gente tem que avaliar aí nesses meses que vão se seguir, né, eu acho. Maravilha, Cauã. Estamos aqui com 52 minutos aqui de entrevista, né? É um bate-papo bastante legal que tá abordando desde a Revolução Espanhola até a educação municipal. E na sua apresentação, Cauã, você citou que você é um militante anti-especista, né? Anti-especismo, né? O que significa isso? Explica aí para o ouvinte. Então, antiespecismo, ele é contra uma ideologia que a gente chama que é especismo, né? Que foi sendo construída, né, para essa teoria antiespecista. Essa dominação, ela foi construída junto, né, com a sedentarização humana em algumas sociedades maiores, né? Que foi construindo a ideia que os seres humanos, de alguma forma, são superiores, né, às outras espécies, tanto animais e vegetais. Então, eu acho que é uma coisa que pauta em alguns processos revolucionários hoje, né? Como que, por exemplo, na Revolução Zapatista e Revolução Curda, como é que a gente vai fazer uma revolução sem reproduzir os meios de produção e de consumo que foram tidos pelo capitalismo, né? E por outras opções, colonialismo, né? O patriarcado, enfim. E nessa reflexão, por exemplo, tem um grupo dentro da Revolução Curda que chama Make Rojava Green Again, né? Eles falam sobre isso, de uma maneira de produção, uma maneira de consumo que leve um respeito, né? E leve uma sincronia do ser humano com a natureza, na verdade. Então, é isso, né? E aí, dentro disso, a gente faz uma crítica muito às teorias, né, veganas liberais, né, que a gente fala, né, que é você parar de comer carne, mas ainda está incentivando uma indústria capitalista, enfim, não julga povos originários que eventualmente caçam como errados, porque fazem isso. Então é um veganismo liberal, um veganismo capitalista. Então essa não é a saída. O que é certo é esse antiespecismo, né, que a gente fala, o veganismo popular, de você realmente
ter uma outra educação alimentar com as plantas, com as frutas, né, com os rejeitando os ultraprocessados, enfim, toda uma mudança ali, uma mudança mais compassiva também com a natureza, que ela possa ser, caminhar juntos, né? Então é nesse sentido. Para quem quiser saber, tem o meu coletivo que chama Antar Poder Popular Antiespecista, que chama Antar Vegan no Instagram e no Twitter, que faz que media essas correntes socialistas e libertárias com ecologia social, com veganismo popular. Então a gente discute tudo isso nos movimentos que a gente está inserido e usa esse organismo para ajudar esse debate, né, dentro das lutas que a gente faz, né. Antar, porque Antar era uma guerrilheira curda que foi morta num combate com o Estado Islâmico. Então, como essa revolução, ela traz muito esse debate, né, é uma revolução que quer reproduzir as formas industriais e de produção da classe dominante, né, mas fazer um outro processo. Não que vai voltar para o passado, essa coisa que é muito acusado, né, não se trata disso, né. O MST, por exemplo, industrializa, a Revolução Curda industrializa, mas é de uma maneira diferente, uma maneira que reflita as consequências ambientais, as consequências que tem como, por exemplo, a indústria de hoje mata bilhões de animais e desses bilhões, alguns milhões são jogados fora. Então entendeu? Não faz sentido matar, então, né? Não faz sentido você desmatar várias florestas para produzir soja, para dessa soja ter que destruir mais floresta para ir colocar boi, né, para matar o boi, para jogar fora isso, então não faz sentido, né? É nesse sentido que, né, essa proposta vem para indagar isso, né? Maravilha! Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer, né, a participação do Cauã, né, dizer que eu gostei aí demais da entrevista, né, pedir desculpa aí pela minha tosse, porque acho que atrapalhou, né, um pouquinho, tanto é que eu tô aqui, né, primeira vez, né, em 3 anos do Mesa de Debates que eu faço uma live aqui com máscara, é... e eu passo, né, a bola aqui pro Cauã, né, fazer suas considerações finais. Então é isso, obrigado, compa, se cuida aí, se hidrate, obrigado pelo convite. E para quem quiser, siga lá depois, no Twitter, Instagram, ITH Anarquista, né? Procure lá também nas redes, agora eu não lembro como tá em português, mas acho que tá História, Classe Trabalhadora, e também Antar Vegan. E aí dá para retomar tudo aquilo que eu falei a partir dos posts. Então acho que é isso. Maravilha, então, né? Mais uma vez aqui agradecendo ao Cauã, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, né? Lembrando sempre aqui, né, de vocês se inscreverem aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, comente, compartilhe, né, esta e outras entrevistas. Comente aí se você concorda ou não, né, com o Cauã. O debate não se encerra por aí. Também, né, curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? E siga a gente no Instagram, Mesa de Debates, para vocês receberem aí, né, conteúdo que a gente produz, né, pro Instagram. E além, né, de fazer tudo isso, quem puder colaborar, tá aqui o nosso, né, 385 007 02800. Qual que é o objetivo do nosso Pix? Né, a gente fazer uma vaquinha para dar continuidade aí ao nosso trabalho do Mesa de Debates, né?
Nós que somos uma mídia independente, né, não recebemos financiamento nem do Estado, mas também nem do capital privado, né, a gente precisa aí, né, ter essas ações para poder, né, se manter enquanto canal e poder continuar fazendo as nossas atividades. Então, quem, né, gostar do nosso conteúdo, né, doe. Também, né, quem doe qualquer quantia que puder, né, ou julgar que o canal mereça. A gente sabe que a situação aí do país está difícil aí para todo mundo, mas acho que é isso aí. Então, muito obrigado aí a todos e mais tarde eu retorno aqui com mais outra live. Então, forte abraço aí todo mundo e fui.